Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria poder estar novamente com você para o estudo da Palavra de Deus, dando continuidade assim ao estudo do Apocalipse. Hoje, lição de número 8 da revista Compromisso. Os capítulos são capítulos 12 e 13, referente à lição de número 8. E o texto que nós temos como base, o chamado texto áureo, é do capítulo 12, versículo de número 10, que eu gostaria de ler com você. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Criador, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, esse é o texto que nós vamos estar baseado, capítulo 12 e capítulo 13, na lição de hoje. Tá bom? Então, vamos acompanhar juntos. Esse é o tema, a visão da luta, do bem e do mal. Apocalipse, capítulo 12 e 10, que é o texto que acabamos de ler, destaco aqui algumas expressões do texto que são interessantes nesta abertura da lição. Uma forte voz é a voz do Senhor, né? Esta forte voz vem acompanhando João desde o capítulo 1. Ora se apresentando como voz de muitas águas, ora se apresentando como voz de trombeta, e aqui apresentando como forte voz. É a voz do Senhor se dirigindo a João. Veio salvação e o poder, porque esta voz se refere a Jesus, que trouxe salvação e o poder do reino sendo manifestado. O reino do nosso Deus, o reino eterno do Senhor, o reino de autoridade, e aquele que concede autoridade ao seu Cristo. Cristo aqui tem a ideia de ungido, assim como o Messias, no Velho Testamento, tem o mesmo significado. Foi lançado fora o acusador. Ou seja, foi lançado fora o diabo. Então, significa que a vitória sobre o inimigo está garantido aqui na revelação do Apocalipse. Alguns objetivos aqui, os principais objetivos do estudo destes dois capítulos, 12 e 13, e desta lição de número 8. Saber que a luta entre o bem e o mal é uma realidade em todos os tempos, não é verdade, irmãos? A luta do bem e do mal é uma realidade. Nós precisamos ter consciência disto e que esta luta também passa pelo nosso tempo e há de passar até Jesus voltar. Mas, enquanto isso, o Senhor está cuidando da igreja. Saber que Cristo, o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus, é aquele que é encontrado nesta lição de número 8 e nesses dois capítulos como o bem, não é? Ou seja, ele é o bem de Deus para as nossas vidas, para a vitória de nossas vidas. É aquele que vence a luta. É aquele que luta contra o mal, ou seja, contra o acusador e o vence. O acusador, como já dissemos, é o diabo. Entender que Deus age em favor da igreja. Ele agiu em favor da igreja no passado, age em favor da igreja no presente e continuará agindo em favor da sua igreja e do seu povo até a volta de Jesus, até a consumação de todas as coisas. E entender que a igreja age por meio do Espírito Santo. O Senhor age em favor da igreja e a igreja age cumprindo a sua missão, capacitada pelo Espírito Santo. E, através do Espírito Santo, ela é capacitada, a igreja é capacitada para vencer a influência do mal e suportar as provações. É claro que aqui, quando João está falando das igrejas lá da Ásia, era que a igreja entendia que era a provação que passava em relação ao que ela sofria com a perseguição. E não é diferente dos nossos dias, não é? Então, ela é capacitada pelo Espírito Santo do Senhor e ela precisa buscar esta capacitação
para vencer as provações, com paciência, perseverança e fidelidade. A lição de número 8, capítulo 12 e 13, a luta do inimigo contra a igreja e a luta do Senhor Deus em favor da igreja. Está muito presente aqui no estudo de número 8. Primeiro, o significado da mulher, Apocalipse 12, versos 1 a 4. São figuras muito interessantes e que é necessário prestar atenção para que possamos compreender, não é, a sua aplicação. Pode significar, irmãos, num entendimento mais comum e aceitável, tratar-se do povo de Israel, ou o povo de Deus, o Israel espiritual do Senhor. As ações de ataque aqui significa as ações do inimigo na busca de seduzir o povo, seduzir a mulher, a figura da mulher, ou seja, seduzir o povo de Deus. Usando da inteligência maligna, capítulo 12, verso 4. Perseguindo o Messias, capítulo 12, verso 4 ainda. Se esforça em destruir a obra do Senhor Jesus, ainda o capítulo 12, 4. Percebemos também que ele age com sentimento de cólera. E a ira é contra Israel, o Israel de Deus, capítulo 12, versículo de número 17. Então, o que a gente precisa ainda aprender um pouco mais a respeito dessa aparição aqui da figura da mulher? Ou seja, ver que o inimigo não tem poder, ele não tem poder para sempre. Ele não tem o poder que parece ter. Jesus, sim, é que tem poder para reger todas as nações, para reger todos os povos. Citado aqui no versículo de número 5, capítulo de número 12, ele tem a vara de ferro, significando a autoridade extrema do Senhor Jesus sobre todas as coisas. A ação poderosa de Jesus também aparece aqui. Ele age por sua palavra. O seu poder está registrado na palavra. E quando nós vivemos a palavra do Senhor, é o poder do Senhor manifestado. É palavra inegociável. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é verdade absoluta. E preste atenção, é irressignificável. Não há como ressignificar a palavra. A verdade que contém a palavra de Deus, ela é absoluta. E nós estamos diante de um momento difícil, em que pessoas propagam nas suas pregações a possibilidade de ressignificar a palavra para atender os caprichos da humanidade. Mas a própria Bíblia nos garante de que ela é verdade absoluta para todas as pessoas em todo tempo. Em todo tempo. É pelo Espírito do Senhor que nós entendemos que a palavra do Senhor é usada pelo próprio Senhor para agir em prol da sua igreja. E pela palavra, queridos, o povo de Deus vence o inimigo. Por isso, quando estudamos o Apocalipse, eu tenho dito isto desde a primeira lição, é necessário entender o Apocalipse como livro da vitória de Jesus e da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Em segundo lugar, a lição de número 8, baseado no capítulo 12, nesta parte aqui, capítulo 12, traz uma outra figura, a figura do filho da mulher. Apocalipse 12, versículo de número 5. Mulher, como vimos, Israel, povo de Deus. No Antigo Testamento é chamado de esposa do Senhor, por isso mulher. Confere o texto. Isaías 54, verso 5. Jeremias, capítulo 3, versos 6 a 10. Oséias, capítulo 2, versos 19 a 20. Então,
A mulher, como nós já vimos, é uma referência a Israel, que é comparada à sua relação com Deus com um casamento. No Novo Testamento, nós vamos ver aparecer a igreja. A igreja como noiva do Cordeiro, denominada noiva do Cordeiro. Efésios, capítulo 5, versos 23 a 27. Apocalipse, capítulo 8, verso 2. Capítulo 21, verso 9. E 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Então, irmãos queridos, a mulher, símbolo de Israel, e o filho da mulher. E o filho da mulher. Como entender? Como assim? O raciocínio seguinte precisa ser levado em consideração. A comunidade messiânica de onde nasceu Jesus, filho de Davi. É na comunidade messiânica, né, que surge, não é, a figura do Salvador, chamado filho de Davi, descendência de Davi. A comunidade que teve origem no próprio Jesus é a igreja. A igreja, corpo de Cristo, sendo ele o cabeça da igreja. Então, o raciocínio é filho da mulher, raiz do povo de Deus. Ou seja, todos que foram gerados pela palavra. Em terceiro lugar, aparece uma outra figura também. A figura do dragão, capítulo 12, versos 3 a 9. E o que é? É o perseguidor da mulher. É a luta que vai se identificar aqui do inimigo contra o povo de Deus. É o perseguidor do povo de Deus. Chamado diabo, Satanás, versículo 9, capítulo 12. Aqui aparecem algumas características deste dragão. 7 cabeças, significando grande astúcia. Coroas nas cabeças, significando a autoridade para fazer o mal contra a igreja, contra o seu povo, povo do Senhor. 10 chifres. Desde o hebraico, a palavra chifre tem significado de força, de poder. Poder para praticar a maldade. Poder para a prática da maldade. E aparece também a cauda do dragão, né, que ceifa, que destrói. É atitude de destruição. Então, o que nós podemos entender aqui a respeito do dragão? Que ele é o símbolo da maldade. É a ação do diabo contra a igreja do Senhor. Não se trata de um animal. Então é interessante, não se trata de um animal. Muito pelo contrário. Podemos ver aqui a ação gigantesca do inimigo em fazer o mal. Vamos ver aqui os versos 7 a 9. Capítulo 12, versículo de número 7 a 9. E houve batalha lá no céu. E o Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de diabo, de Satanás, que enganava a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Que este é realmente uma referência ao diabo, né, que lançado dos céus à terra por causa da sua audácia, né, de desobedecer ao Senhor. Outro símbolo que aparece aqui, né, outra figura, é a figura das bestas. Capítulo 13. A besta que surgiu do mar. Veja que o texto diz que é semelhante a um monstro, né? E você percebe isto lá no capítulo de número 17. E é mesmo uma semelhança de um monstro, de uma coisa horrorosa.
7 cabeças, versículo 10. É uma alusão a 7 montes, e vou te dizer já por quê. 10 chifres, novamente aqui a ideia do chifre como força e poder, poder para o mal, para destruir. Quando aparece aqui a figura de 7 cabeças, como possível símbolo de 7 montes, é porque é sabido que Roma estava edificada sobre 7 montanhas. Os 10 chifres, reis com poder para destruir, reis com poder destruidor, pode significar aqui os imperadores, né, de Roma, que por vários períodos da história da igreja cristã investiram contra a igreja do Senhor. Aparece a ideia aqui do nome de blasfêmia, a citação do nome de blasfêmia. Isso significa que os imperadores tomavam para si títulos de divindade. Então, daí o nome de blasfêmia. Esta besta, ela recebe poder do dragão. Ou seja, ela recebe o poder do inimigo, ou seja, de Satanás, influenciando-o para lutar contra a igreja. Então, aqui, no entendimento dos irmãos do primeiro século, é a influência do inimigo sobre os imperadores de Roma. Então, o anticristo, desde os dias da igreja do primeiro século. E a besta da terra? Neste texto, capítulo 13, versos 13 e 14. Semelhante a um cordeiro. Presta atenção aqui, a astúcia do inimigo. Semelhante a um cordeiro. Quem é cordeiro? Quem é chamado de cordeiro de Deus? Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 5, verso 6 a 14, capítulo 7, verso 17, capítulo 13, verso 8, capítulo 21, verso 1 a 3. Isso está acontecendo muito hoje, nos nossos dias. Você ouve pregações recheadas de palavras, mas que dentro das palavras, que aparentemente elas têm um contexto importante dentro da Bíblia, nós vamos perceber uma fala, 2 ou 3, que estão totalmente fora da palavra de Deus. Basta um ouvido atento. Qual é a missão da besta da terra? A missão da besta da terra é impor adoração à besta do mar. No entendimento do primeiro século, pode significar o quê? Como sendo os sacerdotes dos imperadores seduzindo o povo à adoração do imperador nos dias de João, no caso, Domiciano, anos 96, 97, depois do Senhor Jesus. E a besta da terra pode significar, então, irmãos, a religião corrompida, chamada de a Grande Babilônia, que leva as pessoas a adorar falsos deuses, a colocar em lugar de Deus outras pessoas ou outras situações de adoração. Então, o que é importante a gente perceber? Poder político alinhado à religião, com a ideia de ampliar e consolidar a sua dominação, ou se a religião faz parceria com o poder político para impor suas crenças, percebe-se aqui a manifestação da besta da terra, levando pessoas a se desviar do propósito do Senhor. É a religião corrompida que coloca o homem no lugar de Deus, ou a lealdade política acima de Deus. E isto, neste tempo, precisamos estar muito atentos, sempre foi assim, e neste tempo também, precisamos estar muito atentos às agendas, não é? Sociais e políticas que estão presentes no mundo e que, em muitas situações, deturpam a palavra de Deus. Então, querido, estamos diante hoje de uma situação interessante, chamada liberalismo, que vem como um disfarce, não é?
um disfarce. Então, cuidado, porque estamos diante de um tempo de apostasia, de relativização da palavra de Deus. Então, muito cuidado. São marcas da besta da terra, né? Tentando levar o homem a se desviar da verdade. Isto pode acontecer até entre nós. Não se assuste, mas é verdade. Aparece em quinto lugar o número 666. E o que é 666? Apocalipse capítulo 13, versos 17 e 18. João diz que o número é o número de um homem. Representa caráter imperfeito dos opositores de Deus. É isto que representa o número 666. Caráter imperfeito dos opositores de Deus. Ou seja, significam ser as bestas, os anticristos, os falsos profetas, que são imperfeitos. As suas manifestações são hostis contra o povo de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo. Aqui, para os crentes do primeiro século, tratava-se exatamente de Domiciano e seus sacerdotes, que eram imperfeitos. Referência aqui de 1 João capítulo 2, verso 18 a 26, capítulo 4, verso 3, Mateus 7, versos 15 a 23, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 12. Não deixe de ler, não é, esse texto. 666. Preste atenção. O que é o 7 para a cultura e a experiência do povo de Israel? O número da perfeição. Então, o 6 é o número da imperfeição. Assim, entendemos que 666 ou significa extremamente imperfeito. Aí você vai perceber que à altura aqui do capítulo 13 aparece uma expressão marca da besta. A marca da besta que está presente na vida daqueles que são os adoradores da besta. A marca da besta significa, queridos irmãos, o culto. O culto que as pessoas prestam a falsos deuses. No caso dos dias de João, o culto falso ao imperador é a devoção aos imperadores de Roma, mas também podemos entender ser a qualquer ser diferente de Deus. Tem a marca da besta. É a sua vida dominada pelo dragão, pela besta da terra, pela besta do mar, ou seja, pelos anticristos, pelos falsos profetas. Significa ser os seguidores, não é, de Satanás, seguidores dos falsos profetas. Os seguidores de Jesus Cristo, do Cordeiro, também têm a marca, só que é a marca de Deus. Os seguidores da besta aqui, a besta do Apocalipse, o falso profeta, dos anticristos, dos que se colocam no lugar de Cristo ou de Deus e seduzem pessoas e tentam seduzir, inclusive, a igreja. E aqueles que se dobram a ele, a sua devoção a este é a marca. Agora, os crentes em Cristo Jesus têm a marca de Deus, capítulo 7, versos 2 e 4. Tem a marca de Deus, não é? Ou seja, tem o Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13, capítulo 4, verso 30 de Efésios e 2 Coríntios, capítulo 1, 22. Esta marca, irmãos queridos, não é física, diz Shed no seu comentário a respeito deste texto. Ele é o símbolo de pertencer. É o símbolo de se aceitar a autoridade. Não se trata, de forma alguma, de uma marca física. Então, é interessante observar o seguinte, é muito importante. A marca não é chip sob a pele, código de barra, cartões magnéticos, rede de computadores, mídias sociais, etc.
Estas coisas, irmãos, têm sido fruto de especulações. E a gente precisa estar muito atento e ter o discernimento do Espírito para não se deixar ser enganado por estas coisas. Não podemos esquecer, né, que o Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século. Então, se foi escrito para os irmãos do primeiro século, interpretações assim não considera esta verdade. E nem pode ser também atribuído esta marca, ou o nome de anticristo, ou de besta, a uma pessoa em que a gente acha que é a besta. Isso também é especulação. Cuidado com os fake news apocalípticos deste tempo. O fato do texto dizer que é o número de um homem é porque se referia aos imperadores. Agora, pode ser homens que se colocam no lugar de Cristo. Pode ser um sistema político, sistema partidário, pode ser um sistema religioso, que abandona os princípios da palavra do Senhor e se coloca no lugar de Deus. Todas estas coisas são falsos profetas, besta do mar, besta da terra, é a Babel que tenta enganar as pessoas. Portanto, irmãos queridos, nós podemos concluir o seguinte, que para os crentes do século XXI, para nós crentes em Cristo Jesus, é preciso entender que as lições do Apocalipse mostram-nos que temos um Deus que dá proteção suficiente à igreja. Que a igreja precisa continuar sua missão de testemunhar do evangelho até o fim. A igreja precisa estar preparada para os ataques vindos de todos os lugares, influenciados pelo dragão, pela serpente, pelo diabo, e sobreviver a esses ataques. Sobreviver ao ataque do dragão, etc. A igreja precisa ser carta para o mundo? Sim, precisa ser carta para este mundo. Ser carta para o mundo na sua história, revelando e pregando o genuíno evangelho de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. A igreja precisa saber que Deus em Cristo é vencedor. Desde os séculos passados, passando pelo século presente, até que o Senhor Jesus volte. Então, passado e presente e futuro está nas mãos do Senhor. Está sobre os olhares do nosso Senhor. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe a minha vida e a sua vida, para que não nos deixemos ser enganados pelos falsos ensinos deste tempo. E estejamos prontos para estarmos firmes na palavra de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo teu ensino. Cuida da minha vida e da vida dos nossos irmãos. Que nós possamos estar atentos para não ser enganados pelos falsos ensinos, pelas falsas pregações, e preparados, ó Deus, para que possamos suportar os ataques do inimigo e sermos vitoriosos com o teu Filho Jesus. Oramos em o nome de Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, que o Senhor Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.